Muito bem, jovem. Você escolheu tomar a Red Pill, e com isso obteve a verdade sobre os relacionamentos modernos. Entendeu que a modernidade, o feminismo e a tecnologia foram forças que atuaram para quebrar os laços sociais que prendiam os relacionamentos aos seus moldes tradicionais. E com isso a total natureza da hipergamia e dos mecanismos de seleção naturais foram libertos do mercado de relacionamentos, destruindo quase que por completo a estrutura anterior desses relacionamentos. Agora que você entende essa verdade, você não pode mais desvê-la. Por mais que você tente ocupar sua mente para não se lembrar dela, ela ainda estará lá. O que importa de verdade é o que você vai fazer agora. E para isso só existem duas soluções reais. Sejam bem-vindos ao canal do Eremita, seu canal de análises sociológicas independentes. No vídeo de hoje, vou tratar sobre uma questão central. Uma questão que acredito que vai dividir a Red Pill. E também todo o campo masculinista em geral, abrangendo todas as outras pills que tiverem por aí. Como vocês sabem, eu não sou um canal Red Pill ou Black Pill ou até masculinista, mas alguém que gosta de entender e expor os movimentos civilizacionais e sociais. Dessa forma, eu pude compreender de forma mais ampla o combate que está sendo feito nesses meios, pois é uma batalha que se estende muito além de definições do que é ou não é Red Pill. Como já havia dito, a Red Pill faz pontos corretos e no geral está correta. O que você vê em grande parte é a resistência às suas chamadas soluções. Isso ocorre por um fenômeno muito simples e que já expliquei aqui anteriormente. As soluções da Red Pill vão completamente de embate com as forças vigentes do atual regime. Uma coisa que devemos, no entanto, fazer é simplesmente resumir essas soluções da Red Pill e da Black Pill, para ficar algo mais digerível e que certamente não precisamos examinar cada solução individual de cada um ou cada criador de conteúdo para chegar à conclusão de qual é a certa, mas basta simplesmente entender movimentos gerais. Tendo isso em mente, gostaria aqui de explorar os dois caminhos pós-Red Pill e Black Pill a ser tomado. Esses caminhos não refletem somente o estado do mercado de relacionamentos como alguém poderia pensar, mas revela todo um movimento sociológico e civilizacional por trás. A machosfera é apenas uma esfera desse debate, e com isso as possibilidades de ação refletem as ações que estão disponíveis em um nível civilizacional, justamente porque uma está inserida na outra. Pois bem, quem assistiu meu vídeo sobre as duas visões de futuro vai entender esse conceito. Mas para o futuro você só tem duas opções. A primeira opção para quem tomou a Red Pill é aceitar. Aceitar o mundo da forma como ele é. Um mundo quebrado, sem valores morais e sem considerações éticas ou valores compartilhados. Um mundo dominado pelo egoísmo e pelo individualismo, onde o valor de cada indivíduo reside no valor que ele propõe para ele mesmo. Uma vez que o indivíduo observa que as amarras morais da sociedade não incidem mais, por exemplo, na hora de uma mulher escolher a forma como vai se relacionar, pois ao invés de se encaixar nas normas morais anteriormente de se ater a um único marido e ficar com ele até o fim da vida, mas a libertação feminista permitiu que realizasse o divórcio sem grandes problemas, que abortasse sem grandes problemas ou que vivesse uma vida promíscua dentro da legalidade e da validação social, com todo o aparato de incentivos legais para subsidiar esse estilo de vida. Ao observar isso, o indivíduo percebe que não faz sentido nenhum viver pelas regras. Se ninguém está jogando por elas, as regras morais simplesmente viraram uma formalidade, sendo que o que passou a valer de fato foi a lei do homem. Fica sem sentido o próprio indivíduo seguir qualquer lei moral, portanto, tudo lhe é lícito, é a realização última da vontade. Ao mesmo tempo que tudo perde qualquer sentido transcendental, tudo passa a ser realizado meramente para satisfazer a vontade do indivíduo. Então, se ele quer prazer sexual, tudo lhe é lícito para obtê-lo, seja promiscuidade, adultério e até soluções mais modernas, como pornografia e compra de bonecas sexuais. Essa é a solução egoísta para o problema. Se você percebe que as amarras não seguram mais as mulheres, por exemplo, você não vai querer que elas amarrem você. Seu intuito é ser livre do máximo de coisas possíveis, sendo o mestre de você mesmo, sem moral, sem costumes, sem tradições, apenas sua vontade determinará o que vai ser feito. Esse é o destino da ala individualista da Red Pill e da Black Pill. Eles estão percebendo que o jogo está sujo demais para jogar limpo, e decidem então que vão usar esse momento para se livrar de todas as amarras que seguravam seus instintos e desejos reais.
vão rejeitar qualquer noção de moralidade que possa entrar no seu caminho para realizar seus objetivos. Por isso você vê muitos desses indivíduos optando por rejeitar a religião, por abraçar as coisas modernas como robôs sexuais ou até mesmo começar a normalizar coisas como garotas de programa como válvula de escape. Entenda, esse é o movimento comum para aquele que rejeita a moral e passa a viver de acordo com sua vontade. Tudo é lícito para aquele que não quer ser amarrado por nenhuma ideia coletiva. Esse é o egoísmo máximo. Por outro lado, temos a segunda opção. A segunda opção que o indivíduo encontra ao observar o estado degenerado e imoral da atualidade, que há de se opor a essa realidade, e buscar restaurar um estado mais ordeiro e civilizado nos relacionamentos. Essa é a posição daqueles que enxergam que, ao invés de jogar o jogo da modernidade segundo suas regras, a sociedade deveria voltar para seus arranjos tradicionais por um motivo simples. A sociedade tradicional é o que perdurou por milênios e, através dela, que se criaram as grandes civilizações. Mais valoroso é, para essa estrutura de uma sociedade e de uma civilização do que os seus indivíduos e seus desejos individuais. O desejo do tradicionalista é que o arranjo social dos casamentos, dos relacionamentos baseados nos valores morais das sociedades, sejam retornados e que a sociedade pare com a degeneração, voltando a viver uma vida coletiva mais harmoniosa, baseada em princípios morais e éticos consagrados. A grande questão é que o ideal tradicionalista necessariamente passa por um enfrentamento das coisas como estão postas, uma vez que o establishment é abertamente antitradicionalista e antimoralidade. Todo seu esforço é para acelerar a degeneração e a promiscuidade. Portanto, o tradicionalista é alguém que terá que viver uma constante luta simplesmente para conseguir viver o seu modo de vida. Uma luta tanto contra as forças do regime, ao mesmo tempo uma luta contra a modernidade expressa em seus habitantes que proferem suas iniquidades. Junto com isso, tem que se controlar e manter a sua própria temperança. Por mais que o tradicionalista entenda que a moral e os bons costumes são o ideal para a vida em sociedade, se parece muitas vezes também que a reparação desse processo de degeneração da sociedade aparece quase como impossível. Por isso muitos desanimam de ir para esse caminho e acabam aceitando o niilismo. Afinal, se não conseguimos retornar para um ponto mais desejável, qual o sentido de tentar? Para o tradicionalista real, os valores morais e costumes têm valor em si mesmo. E mesmo que o objetivo de uma sociedade mais ordeira não seja atingido, a elevação moral e a boa temperança promovida pelas virtudes é necessária e suficiente para que viva uma vida desejável e honrosa. Nessa divisão desses dois campos temos um conflito de visões. Por um lado, temos aqueles que aceitam que a realidade está quebrada e que a reversão desse processo não vai acontecer. Por isso, o melhor a se fazer é aceitar a terra sem lei e tomar o maior número de vantagens para si. Fazer o máximo de dinheiro, extrair o máximo de prazer e maximizar sua utilidade. Esse é o campo egoísta. E por outro lado, temos o campo que enxerga os mesmos padrões. Porém, ao invés de aceitar a sociedade quebrada, ao invés de abraçar seus valores, os rejeita. Mesmo que seja impossível consertar essa realidade ou revertê-la para um padrão moral mais elevado, o tradicionalista vai aceitar os valores tradicionais sobre sua própria vida e viver de forma mais ordeira. Essas são as duas visões fundamentais que vão dividir a Red Pill. É inevitável. Uma vez que se aceita as constatações óbvias levantadas pela Black Pill e pela Red Pill, só sobra isso. O que fazer com essa informação? Vamos todos aceitar um mundo quebrado e viver para satisfazer as nossas necessidades? Ou vamos nos revoltar contra o mundo que está posto e viver segundo os bons costumes e a boa moral? Conforme eu vou falar novamente aqui, isso é em grande parte uma repetição aqui do que falei no meu vídeo sobre as duas visões de mundo. Temos dois campos, um campo que rejeita o futuro e um campo que abraça o futuro. Porém, enquanto lá eu estava falando de ciclos civilizacionais, aqui estamos falando de ciclos pessoais mesmo. Por mais que o tradicionalismo e o egoísmo falem em grande parte do social também, é uma questão que o indivíduo decide. Você vai seguir as morais tradicionais ou vai aproveitar da falta de moralidade da modernidade para benefício próprio? Essa é uma divisão que eu consigo ver claramente nos ambientes de debate da Red Pill moderna. Algo que foi observado em ampla magnitude quando pessoas que nunca tiveram contato com a Red Pill olharam para o abismo pela primeira vez. E no momento, o que a maioria observa é que, depois de olhar para o abismo pela primeira vez, as pessoas ficaram incrédulas. Loucos chamaram o pessoal da Red Pill, incels, misóginos e preconceituosos, sem nenhuma coisa a acrescentar ao debate.
Sabemos, no entanto, que isso não é verdade. As críticas da Red Pill e da Black Pill são fundamentadas em verdades que podem facilmente serem observadas e constatadas. Falam sobre uma natureza humana que foi por muito tempo reprimida pela moral. Com a tecnologia e a degeneração, no entanto, tornou-se possível revelar a vil natureza urbana em grande escala. O que acontecerá, no entanto, depois que a discussão eventualmente avançar nos debates públicos? O que é inevitável, pois uma vez que você abre a caixa de Pandora não tem volta, essas ideias já foram jogadas no mundo. Agora é ver o que o público faz dela. A forma como a grande mídia representando o regime moderno trata é de forma similar a qualquer ideologia dissidente, trata como se fosse um grande bicho-papão que quer destruir as mulheres. Mas com o tempo alguns passam a perceber que talvez o regime progressista atual não tenha as melhores intenções para nós, mas que na verdade só querem nos estragar mentalmente para que assim possam nos controlar melhor. Assim, o debate inevitavelmente avançará para o ponto que chegamos nesse vídeo. E agora? Com a informação que eu tenho, qual estrada eu tomo? Qual caminho eu vou seguir? Rejeito a modernidade ou a abraço? Podem ver que a maioria dos criadores de conteúdo e influencers que vocês acompanham já tomaram o seu lado nessa caminhada. Mas eventualmente isso vai culminar no ponto de causar um cisma na Red Pill. Simplesmente porque as visões são muito incompatíveis. Porém, isso é um cisma meramente ideológico e intelectual. O fato é que na ação política prática, como eu falei no vídeo sobre a direita ecumênica, as pessoas tendem a defender politicamente as coisas que nos unem. Então é improvável que isso vai enfraquecer o movimento Red Pill no geral da forma como se estabelece. Cabe a nós entender, então, qual posição vamos tomar. Os espectadores de longo prazo do canal sabem que eu tenho uma preferência quanto a esses dois posicionamentos. E que, diferente de alguns criadores de conteúdos covardes que querem se disfarçar de intelectuais através de uma falsa neutralidade, eu deixo bem claro aqui que uma dessas posições é mais moral que a outra. Acontece que a modernidade chegou a um certo ponto que as exortações morais e de correção de conduta se tornaram sem valor, simplesmente porque as pessoas pararam de atribuir valores a esses problemas e à moral. Em grande parte para a autoindulgência dos seus próprios atos, para confortar o seu público ou etc. Eu não tenho essa preocupação. Saiba que o caminho que você decidir vai ser um reflexo do seu caráter, e sua alma vai sentir a verdade por mais que você se esconda atrás de mentiras. Então, meus caros espectadores, sei que vocês têm discernimento suficiente para escolher o caminho que melhor se encaixa com vocês. Apenas lembre-se de que o caminho que convém nem sempre é o melhor a ser tomado. Em algum momento você tem que se levantar em nome daquilo que é certo, ou vai viver escravo para sempre dos seus desejos e daqueles que o querem diminuir. É claro que a luta é individual e aqui só estou abordando uma questão de escolha. Mas caso vocês tenham interesse nos meus outros conteúdos, eu falo como isso é parte de um movimento civilizacional muito maior. Estamos passando por um momento de forte transição na história, queiramos ou não. E uma hora seremos forçados a tomar um lado. E a tomar decisões difíceis que refletirão a forma como seremos lembrados pela história. Com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Pensei aqui em abordar esse tema pois vejo de alta relevância para o momento atual. E espero que tenham gostado, não esqueçam de inscrever-se aí no canal e deixar o like, pois isso ajuda bastante. Também fiquem à vontade para comentar, pois eu leio todos os comentários e tento respondê-los assim que possível. Bom, por hoje é isso e até o próximo vídeo.